A paz de Cristo Jesus para todos os irmãos e irmãs, ouvinte, que está conosco aqui para mais um estudo, uma mensagem com o tema A Graça Não É Licença, Discipulado é Chamada. Infelizmente, há irmãos que por zelo mal direcionado acabam se tornando radicais e acreditam ser donos da verdade, afirmando que não precisamos orar, jejuar ou nos dedicar, como que se a vida espiritual não fosse necessário renúncias, entrega e busca constante diante de Deus. Se fosse assim, seria simples demais, concorda? Mas essa postura tem levado muitos à frieza espiritual por pensarem que já alcançaram todo o conhecimento e por isso rejeitam mensagens que abordam esse tipo de assunto. Eu peço que o Senhor Jesus abra os olhos e aqueça novamente o coração de cada um destes. E vamos ao nosso estudo de hoje, ao nosso tema: a graça não é licença, discipulado é chamado. Entenda que a salvação é de graça, mas temos obrigações. A mensagem da graça é a maior notícia que o mundo já ouviu. Cristo morreu por nós e em Cristo temos salvação pela fé. Isto é imutável, é santo. Mas há um erro grave que circula hoje: transformar a graça em desculpa para a letargia espiritual. A letargia espiritual, para quem não sabe, é quando uma pessoa entra num estado de sono da alma, uma espécie de fraqueza, desânimo e acomodação espiritual, onde ela não reage mais às coisas de Deus como reagia antes. É como alguém que está acordado, mas por dentro está adormecido, está dormindo. Como isso aparece, irmão Neemias? A pessoa não sente mais vontade de orar, a Bíblia parece pesada, difícil de ler, o coração fica frio, indiferente, a mente perde a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Aquelas coisas que antes incomodavam já não incomodam mais. O altar que antes queimava agora fica com brasas fracas. É como se o inimigo colocasse a alma numa neblina. Você está entendendo? Deixando tudo lento, adormecido, sem reação. E por que isso acontece, meu irmão? Me explique. Pode ser por acúmulo de lutas, desgaste emocional, pecados não confessados, falta de vocação contínua, distrações excessivas, que hoje tem muitas, né? Feridas internas não tratadas. O coração vai ficando pesado e, sem perceber, a pessoa entra numa espécie de coma espiritual. Esse é o perigo da letargia. E a Bíblia nos alerta, lá em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você está entendendo a palavra? É um chamado de Deus dizendo: eu quero te levantar, eu quero reacender o fogo dentro de ti. A letargia espiritual é perigosa porque ela desloca a pessoa do propósito, abre brechas para tentações, enfraquece a fé, torna difícil ouvir a direção do Espírito Santo. Mas eu vou lhe dizer como vencer isso, voltando para o lugar da intimidade, orando mesmo sem sentir, porque o sentir volta depois, pedindo ao Espírito Santo: acorda a minha alma, Espírito Santo. Lendo a palavra com sinceridade, nem que seja um versículo por dia, mas leia. E restaurando o altar com pequenas chamas até virar fogo novamente. Deu para você entender o perigo, irmão? A Escritura afirma tanto a salvação pela graça quanto a vida transformada pelo Espírito. Não dá para separar uma da outra sem mutilar o Evangelho. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus nos salva pela sua graça por meio da fé. E isso é presente de Deus, não é resultado de nossas obras. Meu querido, minha querida, aqui está uma explicação bem clara e direta de Efésios 2, 8 e 9. O texto diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus,
não é por obras para que ninguém se glorie. Paulo ensina que a salvação é um presente de Deus, algo que não conquistamos com nossos esforços, boas obras ou mérito pessoal. Nós apenas recebemos pela fé aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Você compreende isso? Ou seja, ninguém pode dizer eu me salvei, porque é dom de Deus, é Deus quem salva. Você compreende esta palavra? O foco do texto é a graça. A graça é a causa da salvação. A fé é o meio pelo qual recebemos, e as obras não são o fundamento. Elas vêm depois como fruto da salvação, não como pagamento por ela. Glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém é salvo pelas suas obras. A salvação é dom. Glória a Deus por isso. Qualquer ensino que diga o contrário está fora do Evangelho. Mas precisamos entender que a graça não é licença para inércia. Porque no mesmo livro de Efésios 2,10 lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus quer que você e eu andemos nas boas obras. Fomos feitos por Deus para praticar boas obras. Você entende isso? Ele já planejou o que devemos fazer. O direito de Efésios 2,10 diz que somos obra das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras, obras que Deus mesmo preparou antes para que andássemos nelas. O versículo ensina que depois de Deus nos salvar pela graça, Ele nos molda como um artesão molda uma obra-prima. E essa nova vida em Cristo tem um propósito, qual é? Viver fazendo o bem, inclusive conosco mesmo, seguindo aquilo que Deus já planejou para nós desde antes. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Você entende isso? Você e eu não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Deus preparou um caminho de vida, caráter e atitude para que andemos nele. Paulo ensina aqui que fomos salvos para fazer, não para ficar parados. A graça nos salva para um propósito. Entenda que ser instrumento de Deus exige preparo, caráter e obediência. Ou acha que será de qualquer forma que vamos ser um instrumento nas mãos de Deus? A fé que não produz fruto, irmãos, é uma fé morta. Isso é Bíblia, não sou eu quem está dizendo. Lá em Tiago 2,17 a palavra diz assim também: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Você compreende a intensidade desta palavra? Vejamos que, em resumo claro e direto de Tiago 2,17, ensina que a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé que não produz atitudes, não produz mudanças e frutos na vida, não é fé verdadeira, é apenas palavra vazia. Me desculpe dizer, mas é apenas palavra vazia. Tiago está dizendo que a fé real sempre aparece na prática. Se alguém diz que crê, mas não demonstra isso através de ações, amor, obediência, mudança de vida, então essa fé não está viva. Glorificado seja o nome do Senhor, porque você está a entender isto hoje aqui. A fé salva, sim, mas a fé genuína transforma. Essa transformação gera obras. Se não há obras, é sinal de que a fé não está funcionando, não está viva. Compreenda isto. Tiago esclarece que a fé autêntica se manifesta. Não estamos falando de salvação por obras, mas de evidências da fé. Se alguém afirma que não precisa orar, não precisa jejuar ou se esforçar, está promovendo uma fé sem fruto. E isso a Escritura rejeita, irmãos. É rejeitado pela Escritura esse ponto de vista. Jesus mesmo nos chamou ao sacrifício e à cruz. Lá em Mateus 16:24,
Diz a palavra: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele disse: olha, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que seguir ele não é apenas acreditar, é assumir um compromisso de vida. E são 3 passos para isso. Sabe qual? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. E quando ele diz negue-se a si mesmo, é abrir mão da vontade própria, quando ela contradiz a vontade de Deus. Qual é a vontade própria? A sua vontade própria que está contradizendo a vontade de Deus. Isso significa dizer: Senhor, não do meu jeito, mas do teu jeito. Em outras palavras, é deixar o orgulho, é deixar o ego, é deixar o pecado, deixar os desejos que nos afastam de Deus. Você compreende isto? Colocar Cristo no centro da nossa vida, das nossas vontades. E quando ele fala tome a sua cruz, a cruz não é sofrimento aleatório, a cruz é propósito. Você entende isso? A cruz é renúncia, é obediência. Assim como Jesus carregou a cruz para cumprir a vontade do Pai, nós também carregamos a nossa quando obedecemos, perseveramos, enfrentamos lutas por causa do Evangelho e também quando renunciamos coisas que custam caro. É o preço do discipulado. E por fim ele diz: siga-me. Não é só começar, é continuar. Não é verdade? Porque seguir Jesus significa viver como ele viveu. Seguir a Jesus significa amar como ele amou. Seguir a Jesus significa perdoar como ele perdoou. E seguir a Jesus, ouvinte, significa caminhar atrás dele todos os dias. É relacionamento contínuo, não decisão isolada. Mateus 16, 24 ensina que seguir Jesus exige decisão, exige renúncia, exige compromisso e exige perseverança. A salvação é pela graça, eu repito, eu bato nessa tecla, a salvação é pela graça. Mas o discipulado é uma caminhada de entrega diária. Não é opcional, preste atenção. Não é uma opção. Jesus chamou ao caminho da renúncia. A cruz não é só metáfora bonita, é jornada de entrega. Reduzir isso a não fazer nada é negar o próprio ensino de Cristo, igreja. É negar o próprio mandamento de Jesus. A disciplina, oração, jejum, estudo e obra, ela, irmão, forma em cada um de nós um caráter. E a Escritura apresenta uma vida de disciplina. Ela mostra uma vida de oração, como está lá em Mateus 26, 41, Efésios 6, 18. Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Também fala sobre o jejum, que está em Mateus 6, 16, 18. Atos 13, 2 e 3, que era a prática dos primeiros cristãos em ocasiões decisivas, momentos decisivos, eles partiam para o jejum. Fala do estudo e obediência, como está em 2 Timóteo 2,15, João 14,15, conhecer a palavra e obedecer a palavra, não só conhecer, mas obedecer. O serviço e boas obras, como está em Gálatas 5,3, Filipenses 2, 3 e 4, que é o amor em ação. E essas disciplinas não nos salvam, viu? Eu quero fazer uma observação. Essas disciplinas, elas não nos salvam, mas são meios pelos quais o Espírito nos sustenta, nos conforma e nos torna aptos para o serviço. Você está entendendo? Você vê que José sofreu, mas manteve a fidelidade. Deus o usou. Você veja que Daniel foi levado cativo, mas disciplinado, testemunhou diante de reis. Paulo teve a sua tradição e luta, pediu oração, trabalhou, jejuou e se esforçou bastante. E Jesus orou no Getsêmani, tomou a cruz, mesmo ele, o perfeito, passou por sofrimento para cumprir a vontade do Pai, do nosso Deus, o nosso Pai. Esses não foram exemplo de pessoas
que não fizeram nada. Não são exemplo de pessoas que ficaram paradas. Foram instrumentos formados por vida de oração, obediência e sofrimento. Se alguém pergunta, então preciso fazer isso para ser salvo? Não. A resposta é não. A salvação é dom, irmão, eu repito. Mas se a pergunta for, preciso fazer para viver como cristão e frutificar? Aí a resposta é sim. Você está entendendo? Você está compreendendo? Fazer não para ganhar a salvação, mas para viver a salvação e glorificar a Deus. Ninguém pode glorificar a Deus, irmão, viver a salvação de qualquer forma, não. Não existe conotação bíblica para isso, não existe. Ninguém viver de braços cruzados e viver a salvação e glorificar a Deus sem renúncia. Muitos que criticam o esforço confundem doutrina com vivência. Conhecer pode inflamar o ego. Sofrer e obedecer molda o coração. A verdadeira maturidade, ela faz o quê? Ela une teologia com piedade prática. A graça me salvou, a graça me transforma, mas não faço obras para ser salvo, mas faço por amor, obediência e fruto. Cristo nos convida a tomar a cruz. Quem confessa a fé, caminha em disciplina. Deus nos fez para as boas obras e nelas glorificamos o quê? O seu nome. Você está entendendo? É um convite de Cristo a viver, ter uma caminhada de disciplina, confessar a fé, aleluia, e ter boas obras. Irmão, não nos cansemos de fazer o bem, não troquemos a cruz por comodismo, vivamos a graça que salva e a santidade que a confirma. Se alguém diz que não precisa fazer nada, amorosamente mostre-lhe as Escrituras, irmão. A verdadeira liberdade em Cristo leva à santidade, não à licença. Você compreende isso? Devemos tomar com muito cuidado, irmãos. Há 3 tipos de cristãos hoje: os que servem a Deus com sinceridade e equilíbrio, os que se esfriaram, mas acham que estão no auge espiritual, os que usam conhecimento para atacar, não para edificar. São esses 3 tipos e nós devemos tomar cuidado. Em qual deles você se enquadra hoje? E estes últimos são exatamente os radicais, os teóricos, os donos da verdade, mas sem fruto, sem amor, sem mansidão, sem fogo. Eles citam versículos sobre graça, mas não vivem o Cristo da graça. Vivam o Cristo da graça. Não só falem da graça, vivam o Cristo da graça. Citam não pelas obras, mas esquecem que a Bíblia inteira ensina vida de entrega. Eu quero repetir, a Bíblia inteira ensina uma vida de entrega. Esses irmãos exigem que tudo seja graça. Nós não devemos, irmãos, se agarrar na graça e fazer disso o nosso ponto final e acabou-se, não. E há irmãos que são assim, exigem tudo que seja pela graça, mas querem uma graça, sabe como? Sem cruz, sem renúncia, sem disciplina, sem santificação. Assim é muito bom. Eu estou vivendo pela graça, então nada de cruz, nada de renúncia, nada de disciplina, nada de santificação. Esquecem que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Leia lá Mateus 16, 24. E isso não tem nada a ver com salvação pelas obras. Tem a ver com vida de discípulo. Se nós somos discípulos de Cristo, temos que viver. Irmão, eu não preciso orar. Irmão, eu não preciso jejuar não, não preciso me esforçar não, já estou salvo pela graça. Mas a Bíblia diz o oposto. Orar é uma ordem. Lá em Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo. Jejuar é uma prática esperada. Olha o que diz: quando jejuar. Está lá em Mateus 6,16, leia. Jesus não disse se você jejuar, não, ele disse mas quando você jejuar. É ordem, irmãos.
E esforçar-se é mandamento. Esforça-te, porque o Senhor é contigo. Josué 1:9. Josué 1:9. Vigiar é necessário, é. Mateus não está lá escrito, 26:41, vigiar e orai. Irmão, é preciso. Irmão, vigiar, irmão. Se você sabe que tem tendência para determinado tipo de fraqueza ou determinado tipo de coisa, se você vê que você não tem condições de ir a determinado lugar, não vá. Vigia, para não cair na tentação. E alguns até dizem, não precisa fazer nada, não é assim? Mas a Bíblia diz que precisa sim. Precisamos fazer algo sim. Não para ser salvo, mas para permanecer de pé, irmão. Irmão, conhecimento sem humildade vira arrogância. Vamos ter conhecimento da palavra, vamos conhecer as escrituras, mas com humildade para não virar arrogância. Tem irmãos que sabem muito, mas não vivem nada. São como os fariseus. Eles sabiam a Torá, sabiam de começo a fim, sabiam de lado do outro, mas não reconheciam Jesus na frente deles. Como é que pode? Sabiam a Torá todinha, mas quando viram Jesus, não reconheceram Jesus na frente deles. E Jesus disse lá em Mateus 22:29, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Sabem a letra, mas não tem vida no altar. E o conhecimento sem fogo, irmão, tenha certeza, esfria a alma. Muitos esfriam porque substituem vida com Deus por teoria sobre Deus. Querem teorizar Deus, não querem ter uma vida com Deus. Eles confundem graça com comodismo, eles confundem teologia com santidade, eles confundem conhecimento com maturidade, opinião com doutrina. E quem prega consagração, cruz, processo, tratamento, deserto, eles chamam de equivocado. Irmão, você está equivocado. Não, irmão, foi assim com João Batista, vocês lembram? João Batista foi perseguido. Foi assim com Paulo, Paulo foi perseguido. Foi assim com Jesus, Jesus foi perseguido. E é assim com você e comigo que pregamos também. Não se entristeça, meu querido, minha querida. Isso sempre existiu. Alguém sempre vai refutar. Quando nós pregamos santificação, quando nós pregamos renúncia, quando nós pregamos seguir a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, sempre vai existir esse tipo de questionamento. Não se entristeça, continue pregando o Evangelho, a verdade da Bíblia. E sabe por quê? Porque ela toca em algo que muitos não querem enfrentar, que é, melhor dizendo, o processo de Deus. E no processo de Deus, o que é que exige de cada um de nós? Exige renúncia, e muitos não querem renunciar. Existe disciplina, existe dependência de Deus, muitos não querem depender de Deus. Existe oração, exige oração e muitos não querem orar. Exige obediência, humildade, exige cruz. Se pisar no meu pé, já vai ter que ouvir. Irmão, eu não fico calado não. Irmão, eu não fico... Se alguém lhe machucar, pisar no seu pezinho, aí vem à tona a sua verdadeira pessoa. Onde é que está a humildade? Onde é que está a renúncia? Onde é que está a disciplina? Onde é que está a dependência? Onde está a sua oração? Onde está a cruz? Quem não quer pagar preço, ataca quem paga, é assim. Quem não quer deserto, ataca quem suporta o deserto. Quem não vive na transformação, critica quem está sendo transformado. Você está compreendendo o que Deus está falando com você, o que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração neste momento? Se você quiser responder a alguém, vou lhe dar uma sugestão, fale apenas assim: meu irmão, a graça me salvou, mas o processo de Deus está me moldando. Jesus disse para tomar a cruz, Paulo disse para lutar o bom combate. E Cristo nos ensinou a orar, a vigiar e jejuar. Responda para ele assim: irmão, eu não faço nada para ser salvo, mas faço tudo para permanecer firme e frutífero. Deus te abençoe, diga assim: Deus te abençoe. Simplesmente, elegante, irrefutável, não precisa você se estressar, não precisa você se machucar, simplesmente responda desta maneira. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero que você agora preste bastante atenção, porque há uma pergunta que é uma
das perguntas mais importantes da fé cristã e também uma das mais interpretadas ao longo dos séculos. E a pergunta é esta: se uma pessoa afirma que foi salvo pela graça, mas não muda de vida, não obedece, não ora, não busca a santidade, essa pessoa continua salva ou perdeu a salvação? E a Bíblia responde isso com uma clareza que surpreende. E a resposta não é extrema, viu? Nem de um lado, nem do outro. A verdade de Deus se apoia em dois pilares essenciais e eu vou passar para vocês agora. Pilar 1, a salvação é totalmente pela graça, como está em Efésios 2, 8 e 9. Eu vou ler novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. E isso significa que ninguém mesmo entra no reino porque orou muito. Ninguém entra no reino porque jejuou muito. Ninguém entra no reino porque foi perfeito ou excelente. A porta da salvação é Cristo. O mérito da salvação é Cristo. A obra da salvação é Cristo. Mas também entenda que a Bíblia ela não para no versículo 9, ela prossegue. E no pilar 2 vemos que a fé verdadeira sempre produz obras. Se a sua fé ela é verdadeira, ela tem que produzir obras. Efésios 2,10 diz a palavra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a fé genuína gera transformação, a graça genuína gera mudança, a salvação genuína gera santificação. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Eu quero deixar bem claro aqui para que não haja dúvida. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos. A salvação que entrou em você, em mim, entrou em nós, nos impulsiona a fazermos boas obras. Você dá para entender a profundidade disso? Então como fica, você pode me perguntar, então como fica, irmão Neemias, a pessoa que não muda de vida? A Bíblia apresenta 3 possibilidades claras. Quais são? Possibilidade 1, a pessoa nunca foi salva de verdade, porque Jesus ensinou lá em Mateus 7,16, pelo fruto os conhecerei. E também Mateus 7,21 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há pessoas que falam como crente, que andam como crente, cantam como crente, mas nunca nasceram de novo, irmão. O sinal do novo nascimento não é perfeição, viu? Preste atenção. Mas é mudança de direção, arrependimento, luta contra o pecado, sede por Deus. Se você não tem um momento para falar com Deus dentro da sua casa, do seu lar, se você não tem desejo de sentir a presença de Deus, de ler, conhecer os seus mandamentos, ler a sua palavra, irmão, faça uma reflexão da sua conduta, da sua vida. Porque o sinal do novo nascimento, eu já disse, não é perfeição, mas é mudança de direção, é arrependimento, é luta contra o pecado, sede por Deus. Se a pessoa passa a vida inteira sem nenhuma mudança, nenhuma luta, nenhum desejo pelas coisas de Deus, a Bíblia chama isso de quê? De fé morta. É uma fé morta, irmão. Está lá em Tiago 2,17. Vamos para a segunda possibilidade. A pessoa é salva, mas está doente espiritualmente. As escrituras mostram que existem crentes fracos, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,14, depois você lê. Também mostra que existem crentes carnais, que está lá em 1 Coríntios 3:1 e 3. E crentes caídos, mas não rejeitados. Está lá em Gálatas 6:1. Você possa até estar caído hoje, você que está ouvindo aí, mas saiba que você não foi rejeitado por Deus nem por Cristo. São filhos de Deus, mas filhos machucados, esfriados, desviados.
E o pai, o que ele faz? Ele disciplina, ele corrige, ele levanta e ele restaura. Hebreus 12:6, o Senhor disciplina quem ama. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Se é filho, o Espírito Santo não deixará essa pessoa em paz no pecado. Mas cedo ou mais tarde ele volta. E a terceira possibilidade é esta: é salvo, mas perde as recompensas. Paulo ensina em 1 Coríntios 3, 13 a 15, que se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo como pelo fogo. Ou seja, a pessoa entra no céu, mas sem galardão, sem recompensa, sem honra espiritual. Ele é salvo, mas sem frutos. Você compreende isso? Mas você ainda insiste, mas irmão, a salvação se perde? Não, irmão, eu acabei de explicar. Deus guarda os seus. Jesus disse: ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém, irmão. Está lá em João 10, 28. E Paulo continua dizendo em Romanos 8, 38, 39: nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso significa: ninguém arranca um salvo das mãos de Cristo. Nem demônio, nem circunstâncias, nem pessoas, nada. E Jesus, ele disse também em Marcos 8, 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O salvo, irmão, ele segue a Jesus. Você tem que juntar uma coisa com a outra, entender o que Deus está falando com você. A palavra, ela alerta: sigam a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Sigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra está alertando. Se a pessoa diz ser salva, mas ao longo da vida rejeita a Cristo, sua palavra, sua voz, então esta fé nunca foi verdadeira, irmão. É lógico isso. Porque a fé verdadeira, ela traz o que? Perseverança. Filipenses 1:6. Quem é salvo de verdade é transformado ao longo da caminhada. Quem não mostra nenhum fruto, nenhum arrependimento, nenhuma mudança, nunca nasceu de novo. Quem é salvo, mas cai, o Espírito Santo disciplina e restaura, levanta. E a salvação nunca se perde por fraqueza, mas a ausência total de mudança revela que a fé nunca foi real. Eu tenho que lhe dizer isso. A graça salva, a graça transforma, e se não transforma é porque a pessoa nunca se salvou. É porque nunca houve salvação. Se não há transformação, irmão, eu resumo tudo isso em uma frase: a graça salva, a graça transforma. E se não transforma é porque nunca salvou. Você compreende isso? Que Deus possa continuar falando no teu coração, no meu coração, no nosso coração, que a gente possa cada dia se aproximar deste Deus maravilhoso, que a graça dele continue caindo sobre as nossas vidas, que a misericórdia do Senhor também continue sobre a nossa vida, a nossa família, a cada um de nós, a nossa parentela. Inclina a sua cabeça comigo e façamos uma breve oração. Pai Santo, obrigado pela graça que nos remiu. Perdoa-nos quando confundimos graça com licença. Dai-nos humildade para aprender, coragem para renunciar e força para obedecer. Enche-nos do teu Espírito para que nossas vidas produzam frutos que glorifiquem o teu nome. Que a nossa fé seja viva, ativa e conforme a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te glorificamos. Diga amém, meu querido ouvinte, irmão, irmã, e diga graças a Deus.